Bíblia, papel e caneta. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o 6. O verso é o 45. Marcos capítulo 6, verso de número 45. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Capítulo 6, verso 45. O mesmo livro, o mesmo texto, só vai mudar o livro. Mateus 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, 22 em diante. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: és um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Repare que a mesma resposta de Jesus no outro texto é também nesse aqui. Respondendo Pedro, disse: agora aparece um personagem. Esse aqui fala de Pedro. E disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidais? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ok? Mateus capítulo 14, que fala sobre o mesmo texto, onde eu comecei lendo. Marcos capítulo 6, o verso é o de número 45 em diante. Deixa eu deixar marcado aqui, para depois eu não perder a linha. Deixa eu só marcar aqui, que são dois textos que falam do mesmo sentido. Jesus anda por cima do mar. Perceba que Jesus está dando uma ordem aqui para que os discípulos entrem no barco. Eu li os dois textos diferentes para vocês perceberem a diferença das expressões. No texto de Mateus, Jesus ordena
No texto de Marcos, Jesus obriga, olha que expressão, obrigou os discípulos a entrarem no barco, passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, foi ao monte orar. Os discípulos então entram no barco e de repente no meio do mar vai aparecer ventos contrários. Porque os discípulos estão cansados de tanto remar, porque os ventos eram contrários. Jesus está no monte orando, os discípulos entraram no barco, foram sem Jesus, e de repente aparece um grande vento. Uma tempestade que está causando desespero no coração dos discípulos. De modo que eles estão cansados de tanto remar diante de ventos contrários. Jesus então vai aparecer andando sobre o mar com a intenção de acalmar esses ventos. Eles olham de longe no meio da tempestade e vão dizer que é um fantasma, o que é natural isso aqui. Estão no meio de uma tempestade, alguém aparece andando, não pode ser um homem. Só pode ser reflexo de uma aparição ou de algo imaginário. Então isso aqui é diante de um raciocínio lógico, eles pensarem que era um fantasma. Você vê que eles estão apavorados porque o texto diz que eles deram grandes gritos, eles estão com medo. Todos estão vendo essa cena e estão perturbados, porque estão achando que é um fantasma, mas era Jesus andando sobre as águas. Jesus se aproxima e diz para ele: não temas, sou eu, não temais. A mesma resposta daqui, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Você vê que Mateus também tem o cuidado de falar a mesma coisa que Marcos está repetindo. A resposta de Jesus é igual nos dois textos. Jesus sobe no barco, e assim que sobe no barco o vento se aquieta. Isso acontece tanto no texto de Mateus como no texto de Marcos. Só que Mateus vai dizer que Pedro ainda pediu uma confirmação para que mostrasse que esse fantasma era o próprio Cristo. Aí é o momento que Jesus manda Pedro vir. Pedro vai, caminha sobre as águas, afunda, todo mundo conhece a história. Jesus levanta Pedro e depois diz: homem de pequena fé. Entra no barco, a tempestade se acalma. Não é vontade dos discípulos entrar nesse barco. A nenhum momento você lê em nenhum dos dois textos, tanto de Mateus quanto de Marcos, que partiu dos discípulos a vontade de entrar no barco. Tanto que, se você observar, a expressão ela é enfática. Obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Olha o que Mateus diz. Ordenou. São duas palavras que trazem o mesmo sentido, mas a outra é um pouco mais pesada. Porque esse aqui Jesus ordena. Esse aqui Jesus obriga. E logo obrigou os discípulos a subir para o barco. E a gente começa a pensar que se Jesus dá uma ordem, o que nós vamos viver é somente paz. Porque os discípulos não escolheram passar por essa situação. Pelo contrário, Jesus obriga os discípulos a subirem para o barco. De repente eles vão para o outro lado, e no meio do mar eles passam por uma grande tempestade. Aí Jesus dá ordem, e a gente acha que o fato de estar em obediência a Jesus, nós não vamos passar por conflitos.
A gente acha que o fato de estar em obediência a Jesus, que não vamos passar por ventos. Só que os discípulos estão debaixo de obediência e estão quase afundando no meio do mar. De modo que eles estão cansados de tanto remar. Eles não entram no barco porque queriam entrar no barco. Eles entram no barco porque Jesus obrigou eles a entrarem. Então esse vento aqui é resultado de obediência. Essa tempestade que sopra no mar não é resultado de desobediência, é resultado de obediência. Existem 3 tipos de vento. Existe o vento que é criado pelo diabo para tirar você de um propósito. Existe o vento que nós criamos quando se precipitamos e tomamos decisões que não era para nós tomarmos. E existem ventos que é o próprio Deus que cria. O próprio Deus que permite. Por causa de um propósito. Porém, tem uma diferença crucial que você tem que guardar em todo esse texto. Há uma diferença entre o vento soprar e você estar em desobediência. E você está debaixo de obediência a Deus e passar por um grande vento. Eu vou repetir isso. Há uma diferença em você passar por uma tempestade por causa da desobediência. Daquele que está em obediência e passa por um grande vento. Porque o mesmo Deus que permite o vento soprar é o Deus que me sustenta também no meio das aflições. Jesus está mostrando para os discípulos aqui que caminhar com Ele não é viver uma vida ausente de ventos e tempestades. Andar com Jesus não é viver uma vida sem ventos. Ter Jesus no barco não significa que eu não vou passar por aflições, que eu não vou passar por ventos. Viver uma vida de obediência não significa que no meio do caminho a situação não vai sair do meu controle, eu não vá me cansar, eu não vá passar por tempestades. É por isso que eu digo que ter Jesus no barco não significa ausência de tempestades. Porém, Ele é a garantia que eu tenho que o meu barco não vai afundar. Porque estar em obediência a Ele me faz entender que todo esse processo tem um limite. E a intenção dele não é me matar no meio dessa tempestade, mas me ensinar. Porque a partir do momento que eu entendi que eu sou discípulo e não multidão, o meu nível de adversidade vai ser maior do que esse povo que está aqui. Porque quanto mais se é dado, mais será cobrado. Mas eu preciso entender que esses ventos que sopram não vão me afundar. Porque eles têm um propósito de me ensinar. Você está passando por um vento e você não pediu para passar. Você está passando por uma luta e você não pediu para passar. Você entrou no barco porque Jesus mandou você entrar. Você não queria tomar aquela atitude, mas entrou porque Jesus te obrigou a entrar. E agora você está passando por uma grande tempestade e está dizendo: onde está Jesus no meio disso tudo? O mesmo Jesus que permitiu o vento soprar é o mesmo de Jesus que vai te livrar dessa situação. Permanece na obediência. Porque a mesma obediência que lançou Daniel na cova dos leões foi a obediência que não deixou o leão comer Daniel. Eu vou repetir isso. A mesma obediência que fez com que Daniel fosse lançado na cova dos leões fez ele também não ser devorado pelo leão.
É Jesus que está obrigando os discípulos a irem. Tem momento que ele não vai te dar opção. Tem momento que ele não vai dizer, você pode escolher A, B ou C. Tem momento que ele vai dizer, quer ser discípulo? Então entra no barco. Se você quer ser discípulo, entra no barco. Porque não me interessa o que vai acontecer. Eu preciso estar com o coração aberto para entender o que Jesus quer me ensinar. E obrigou os seus discípulos. Ele obriga discípulo, mas se despede da multidão. Você está vendo Jesus obrigar a multidão para entrar no barco? Está vendo Jesus obrigar a multidão para entrar no barco? Se eu quero ser discípulo, o nível de cobrança é maior. Você precisa entender isso aqui, porque enquanto você está só sentadinho no banco, ouvindo a palavra, indo para o culto e papapá, e não se envolvendo com nada, você vai continuar na multidão. Mas quando você quer ser discípulo, o nível de cobrança é maior. Discípulo sobe no barco, multidão fica na terra. Você quer ser discípulo, você vai ser cobrado. Ah, pastor, discípulo só é cobrado? Não, discípulo é cobrado para viver experiências que a multidão não vive. Discípulo é mais cobrado que a multidão, mas os discípulos veem coisa que a multidão não vê. É verdade que depois que ele disse que tem uma obra na sua vida, você está passando por um nível de cobrança, de processo, de luta, que é muito maior do que o tempo que você vivia na multidão. Só que também o nível de atmosfera espiritual que Jesus está revelando para você é muito maior do que no tempo que você estava sentado no banco. Porque aqui a profundidade é maior. Aqui a manifestação é rasa. Mas aqui a manifestação é profunda. Aqui eu vejo o que ele faz na vida dos outros. Aqui eu experimento o processo acontecendo na minha própria carne. Aqui é de longe, aqui é de perto. Quanto mais se é dado, mais será cobrado. Mas ele cobra porque quer aumentar o nível de profundidade. Quanto maior o relacionamento que ele tiver, maior também vai ser a cobrança que você vai viver. E passar adiante para outra banda, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, foi ao monte orar. Jesus passa o dia todo curando. Jesus passa o dia todo fazendo milagre. Jesus passa o dia todo multiplicando pão, multiplicando peixe, fazendo o poder dele sendo derramado, e mesmo assim ainda encontra tempo para orar. Se Jesus, que é Jesus, encontrou tempo para orar, por que você não encontra tempo para orar? Se Jesus, que é Jesus, encontrou tempo para clamar, por que você fica dando desculpa para ele, dizendo que está sempre cansado? Se Jesus, que é Jesus, que passou o dia inteiro fazendo milagre, multiplicando pão, multiplicando peixe, curando, no meio da multidão, ele encontrou tempo para ir para o monte orar, por que você fica dizendo que não tem tempo? Por isso que eu digo que o problema nunca foi você ter tempo ou não ter tempo. O problema é que a oração não tem sido mais a sua prioridade. Sua falta não é de tempo, sua falta é de prioridade. Porque quem prioriza as coisas do céu ora todo o tempo sem cessar.
no trabalho, em casa, na rua, no trem, no ônibus, no táxi, no Uber, na faculdade, que isso aqui é prioridade. Isso aqui é prioridade. Se Jesus, que é Jesus, encontrou tempo para orar, por que você fica dando desculpa? Então o problema não é a falta de tempo, mas a falta de prioridade. Porque na verdade a oração para você já não é mais prioridade. E sobrevindo à tarde, estava no barco no meio do mar. Estava o barco no meio do mar. Os processos acontecem no meio. Já reparou que é no meio que dá o desânimo? É no meio que dá fraqueza? É no meio que dá cansaço? É no meio que dá vontade de parar? É no meio que dá vontade de desistir? Estava o barco no meio do mar. É no meio que você passa por grandes processos. É no meio que você se sente cansado. É no meio que você perde as forças. É no meio do mar. Você quer retroceder porque chegou no meio. Você quer olhar para trás porque chegou no meio. Só que a mesma distância que você tem para olhar para trás é a distância que você tem para seguir em frente. Então aqui no meio é lugar de decisão. Ou você continua para chegar do outro lado, ou você olha para trás e desiste de todo o trajeto que você já percorreu. É no meio. Não é no início que você vai enfrentar as grandes batalhas. Não é no início que você vai enfrentar as grandes guerras. As piores batalhas vêm aqui no meio. É no meio. Aqui é onde não tem resposta. Aqui é onde Deus fica em silêncio. Aqui é onde o vento sopra e você não vê nada acontecer. É no meio. É aqui. É aqui que você vai ser tentado. É aqui que o diabo vai apresentar propostas para te arrancar do propósito. É no meio. No meio. No meio do mar. Jesus estava como? Sozinho. Jesus não precisa estar cercado de um exército para acalmar sua tempestade. Porque ele sozinho onde está tem poder de resolver os ventos que você sofre. Jesus sozinho é suficiente para acalmar todo tipo de tempestade que você está vivendo. Você não precisa de um exército, você precisa de Jesus. Você não precisa de um advogado, você precisa de Jesus. Você não precisa agora de um fuzil, de uma pistola, Não, você precisa de Jesus. Sozinho, ele acalma as suas tempestades. Isso aqui é tremendo. Vendo, fadigavam.
Delemarabashuri calabaravas. Jesus está vendo que você está cansado. Jesus está vendo que você está cansado. Porque a gente passa por ventos e acha que Ele não está vendo nada. Mas Ele está vendo os discípulos fadigados de tanto remar. Jesus está vendo as noites que você remou e não teve sucesso. Jesus está vendo o quanto você tem tentado e as forças têm acabado. Jesus está vendo os ventos contrários que estão empurrando o teu barco. Jesus está vendo o quanto você está se cansando no meio dessa tempestade. Remando, e não tem sucesso. Porque os ventos são contrários. E remar diante de ventos contrários é como fazer força e o barco não sair do lugar. Só que ele está vendo. Ele está vendo que você está fadigado. Ele está vendo quanto tempo você está orando para pedir a solução desse problema e não tem nada resolvendo. Não tem nada resolvido. Ele está vendo que você está remando e não consegue ter resposta. Ele está vendo que muitas das vezes você se frustra com as suas expectativas. Ele está vendo. Você está de longe e você acha que Deus está ausente de tudo que você está passando. Porque Jesus não está no barco, se sente sozinho. Parece que não vai vir escape, não é verdade? Parece que não vai vir socorro. Só que o texto diz que ele estava vendo que se fadigavam a remar. Jesus está vendo. Quanto tempo essa situação está assim? Jesus está vendo. Quanto tempo você está perdendo fôlego? Jesus está vendo. Jesus está vendo que se ele não entrar, você não vai ter estrutura para suportar. Jesus está vendo que se ele não entrar, você vai afundar. Jesus não só vê, ele percebe como você está cansado. Não é isso que você falou com Deus? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não vê as guerras que eu estou vivendo? Ele vê e tem a percepção que você está cansado. Está fadigado de tanto remar. Rema e o barco não sai do lugar. Porque os ventos são contrários. Só que perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles. Ah, meu irmão. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Não é os discípulos que estão indo até Jesus. É Jesus que aparece por volta das 3:30, 4 horas da manhã, andando sobre as águas. Não é os discípulos que vão até Jesus, é Jesus que está indo andando na direção dos discípulos. Porque Jesus sabe que os discípulos estão cansados. Eles não têm força mais para remar. Então é Jesus que vai ao encontro deles.
Se o barco não tem força para ir até Jesus, Jesus vai na direção do barco. Se o teu filho não tem força para ir até a direção de Jesus, Jesus vai na direção do seu filho. Se o teu pai não tem força para ir até Jesus, Jesus vai na direção do teu pai. Se tua tia não tem força para ir até Jesus, Jesus vai na direção da tua tia. Se aquele homem não tem força para largar a bebida e ir para a igreja, Jesus vai entrar dentro daquele botequim e vai tirar ele de lá. Porque Jesus sabe que eles não têm força para ir até ele. Então é Jesus que vai na direção do barco. Se ele não vem para Jesus, Jesus vai até eles. Se ele não entra na igreja, Jesus vai até ele. Se ele não coloca os pés na igreja, Jesus vai até ele. Porque se o barco não vem para Jesus, Jesus vai até a direção do barco. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu não vou porque eu não tenho força, eu não entro porque eu não tenho força. Você pode não ter força para entrar, mas Jesus tem força para ir aonde você está. Aproximou-se deles andando sobre o mar. Andando sobre onde? Sobre o mar. O que o mar está gerando para os discípulos? Medo, aflição, desespero. Andando sobre o mar. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Ele veio andando sobre. Sobre o quê? Por cima. O que o mar está causando? Medo, aflição, desespero. Não é isso aqui que o mar está gerando para os discípulos? Medo, aflição, desespero, mas o que? Cansaço. O que o mar representa aqui? O mar para os discípulos está representando tudo isso aqui, ó: pavor, inquietação, insegurança. Só que Jesus vem andando por cima do mar. Por cima do quê? Por cima do quê? Por cima do quê? Jesus vem andando sobre o mar, por cima do quê? Por cima do quê?
que provoca medo? O mar. O que está gerando inquietação? O mar. O que está gerando desespero? O mar. O que está gerando cansaço? O mar. Aí Jesus vem pisando sobre o mar. É isso que ele vai fazer. Jesus vai vir pisando sobre os seus problemas. Jesus vai vir pisando sobre as enfermidades. Jesus vai vir pisando sobre as suas crises. Jesus vai vir pisando sobre as dificuldades. Jesus vai vir pisando sobre a insegurança, sobre o medo, sobre as suas ansiedades, sobre as suas inquietações. Ele vem pisando. Por que ele vem sobre? Por que ele vem por baixo? Por que ele vem por cima do mar? Para mostrar para você isso aqui. Teus problemas não passam dos pés de Jesus. Suas incertezas, suas inseguranças, seus medos, seus traumas, suas lutas não passam dos pés de Jesus. Se você está com medo do mar que vem com os ventos, é porque você não conhece a autoridade daquele que vem andando por cima das águas. Porque todos os problemas que você passa, medo, desespero, aflição, não passa dos pés, mas não chega nem nos pés. Não chega nem os pés. Você está com medo de quê? Está com medo do diagnóstico que você recebeu do médico? Está com medo de quê? Está com medo das propostas que você recebeu e de não darem certas? O que você está com medo? Está com medo de perder quem você ama? Qual é seu medo? Qual é seu desespero? O que está tirando a tua paz? Por que você não está dormindo direito? Por que você não consegue descansar? Por que você não consegue... O que está tirando a tua paz? Porque aquilo que tira a tua paz não passa dos pés de Jesus. Não passa. Você só tem medo das águas porque você não conhece o poder do Jesus que te ama. Esse medo só te domina porque você não tem confiança em Jesus.
A falta de confiança gera medo. Mas é para isso que tem um processo, para dar experiência, para você conhecer Ele. Você é discípulo, seu nível é mais profundo, você não é multidão, você precisa experimentar coisas mais profundas. Sai do raso e vem profundo. Vem profundo. Você vai ver um Cristo andando sobre as águas e mostrando para você que Ele pisa em cima de líquido. Porque Ele não precisa de raciocínio lógico para fazer o que Ele tem que fazer sobre a sua vida. Jesus pisa sobre o que? Pisa sobre águas. Por que Ele vem sobre o mar? Por que Ele vem sobre as águas? Controle. Ele anda sobre as águas para mostrar que ele nunca perdeu o controle. Você está achando que ele perdeu o controle, que você está cansado aqui? Está fadigado aqui? Está sem força aqui? Está achando que ele perdeu o controle? Aí ele vem por cima para mostrar que ele nunca perdeu o controle. Quem está por cima sempre está no controle. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Israel estava em desespero porque haviam perdido um rei importante para a nação. Quando Isaías tem a visão do capítulo 6, ele vê o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. Porque quem está por cima sempre está no controle. Quando Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, ele entendeu que por mais que a terra tivesse desesperada, porque um rei da terra estava morto, havia morrido, ele entendeu na visão que o trono do céu continuava ocupado. Porque os reis da terra morrem, mas o rei dos reis não pode morrer. O trono da terra fica vazio, mas o trono do céu está sempre ocupado. Israel está desesperado porque perderam o rei. Mas Isaías vai enxergar o rei dos reis sentado no controle. Ele nunca perdeu o controle. Ele vem sobre o mar. Que quem está no governo é Ele. Não são as águas que manipulam o cenário, é Ele que determina as águas. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, eu nunca ouvi ninguém falar isso aqui que eu vou falar para vocês. Quando viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Isso aqui não é visão, isso aqui é sentido literal, isso aqui é percepção da maneira como os discípulos estão enxergando Jesus. E talvez até eu e você numa situação como essa enxergaria a mesma coisa. No meio de um vento, tentando remar, e de repente aparece alguém andando no meio das águas às 3, 4 horas da manhã, você vai pensar que isso é uma visão. E não que seria Cristo andando sobre as águas. Então isso aqui é a maneira como os discípulos estão enxergando Ele. Acharam que Ele é um fantasma. E por não enxergar e saber que é Ele,
deram grandes gritos. É por isso que eu grito, que eu não consigo saber quem ele é. E como eu não enxergo quem ele é e não consigo vê-lo no meio disso tudo, eu me desespero. Porque o medo, ele é oposto à fé. Então eles gritam porque não enxergam Jesus, eles enxergam fantasma. Enquanto o medo estiver dominando você, você não vai ter fé para acreditar que Jesus está no controle disso tudo. Os fantasmas que você enxerga são reflexos do medo que você está no meio dessa tempestade. Porque essa visão aqui de pensar que é um fantasma é movida por um desespero de alguém que está no meio de uma problemática e não consegue ver solução para aquilo que está passando. O problema é que quem está dominando o teu coração é o medo e não a fé. E o medo faz você enxergar coisas que você não deveria. Porque quem aparece andando sobre as águas não é um fantasma, é Jesus. Só que o medo faz enxergar como uma aparição. Enquanto o medo estiver dominando a sua vida, você não vai enxergar Jesus se manifestando dentro desse barco. Porque o problema não é você somente sentir medo, o problema é quando o medo gera pavor em você e toma o domínio da sua vida, a ponto de você não ver que é Jesus que está indo na tua direção. Cara, mas tem uma coisa fenomenal aqui. Porque todos o viam e perturbaram-se. Eles estão perturbados porque todo mundo teve a mesma visão, é um fantasma. Mas logo falou com eles. Logo falou e disse: o medo gera dúvida de achar que é um fantasma. Mas quando Jesus grita e diz: sou eu, não fica mais dúvida quem ele é. Eu vou soltar um rolo aqui, pega quem tiver ligado nisso aqui. Mas isso aqui é um negócio que gente, olha isso aqui. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me disserem: qual é seu nome? Quem lhe direi? Qual é seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés:
Isso aqui no Êxodo, no início da história. Mas como é que o povo vai saber que és tu? Como é que quando perguntarem para mim, quando o faraó perguntar quem é o Senhor, o que eu direi? Qual é teu nome? Diga que o eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou é quem? Isso aqui é Êxodo 3,14, tá? Eu sou é o nome de Deus, verbo hebraico, Yahvé. Eu sou. Não sai daí não. Eu tô preparando a comida. Eu vou deixar até o outro texto, que se eu entrar no outro texto, eu vou terminar só amanhã isso aqui. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. De novo. Mateus 14, 27. Agora olha isso aqui. Cuidado que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos vinham, perturbaram-se. Simões logo falou com eles e disse: tem de bom ânimo, sou eu. Então você repara aqui que esse sou eu é a mesma pronúncia que eu li para vocês de Êxodo, de Mateus. E eu iria ler também a de Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou eu, é o mesmo sentido. Quando Jesus fala sou eu, aqui não tem mais dúvida quem ele é. Então, eles não conseguem ver Jesus, porque quando eles veem, eles pensam que é um fantasma, mas quando ele fala, aqui acaba toda dúvida. Porque tem horas que os ventos são tão intensos que nós não conseguimos ver Jesus no meio de uma tempestade. Não dá para ver, mas dá para ouvir.
A voz de Jesus não deixa dúvida. Entendeu isso aqui? Muitas das vezes não dá para ver. Mas quando ele fala de uma forma tão inconfundível. Porque só ele fala isso aqui. Isso aqui não é profeta. Isso aqui não é pregador que fala. Isso aqui não é sacerdote que fala. Ele fala de uma forma tão clara que dá para perceber quem ele é. Então tem momentos no meio de uma tempestade que a gente não consegue enxergar. Porque o vento é tão grande que a única coisa que nós vemos é um fantasma. O medo tenta dominar a nossa vida a ponto da gente não enxergar Jesus em certas situações. Mas quando ele fala, a voz dele é inconfundível. Não deixa dúvida. A dúvida é quando tá vendo quem tá andando, mas quando ele fala, é ele que tá falando. Ele vem falando isso desde Êxodo, ele vem falando isso desde Levítico, ele vem falando isso desde Números, ele vem falando isso desde Isaías, ele vem falando isso desde Jeremias, ele vem falando isso desde os evangelhos, ele vem falando isso através dos profetas, ele vem falando isso através de juízes, ele vem falando quem ele é através dos homens de Deus. Eu sou. Moisés, Senhor, quando me perguntarem qual é teu nome, o que eu digo? Diga que eu sou o que sou. Eu sou. Sou eu. Aqui não tem dúvida, é ele. É ele. Não dá para ver, mas dá para ouvir. Você não está vendo, mas você está ouvindo a voz dele. Você não está vendo nada, né? Mas você está ouvindo. Você não está vendo Jesus no barco, você não está vendo a tempestade está soprando, é vento para tudo quanto é lado. Você não está vendo nada, mas você está ouvindo ele aqui? Está ouvindo? Está ouvindo que a voz que fala não é voz de homem, não é voz de gente, é voz do divino materializado em gente, do divino materializado em um corpo, do divino materializado em homem, para dizer: eu sou e estou no meio do mar. Não temas, tem de bom ânimo. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. O vento se aquieta para confirmar quem ele é. Porque quem está no barco não tem poder de acalmar a tempestade. Só que para Jesus confirmar que é ele, eu sei que os discípulos já entenderam que é ele pela forma como ele falou, o vento se aquieta. Então o vento se aquietar é um sinal para confirmar que é o próprio Jesus que está no barco. Recebe quem tem fé isso aqui.
Jesus vai acalmar o vento para confirmar que é Ele que está fazendo. Isso aqui é sinal. Isso aqui que ele vai fazer é só para mostrar que é ele que está vindo andando por aqui. Isso aqui é só para mostrar que é ele que está andando aqui. É só para mostrar para os discípulos que ele nunca perdeu o controle. É só para mostrar para os discípulos que é ele que está no controle sobre todas as coisas, que ele está no governo. Então, para não ficar dúvida que é ele, o vento se aquieta. Eu vou te dar um sinal para mostrar que sou eu que estou andando sobre as águas. Esse vento vai se acalmar para confirmar que é Jesus que está fazendo. Isso aqui é sinal. Mateus 14. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, sustentaram dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso aqui já é a versão de Mateus. Na versão de Mateus, antes de Jesus entrar no barco, aparece Pedro. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se tu és, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Pedro quer a confirmação que é ele. E ele diz: vem. E Pedro descendo, primeiro que Pedro não andou em cima das águas. Essa é a maior heresia que você ouviu nesses últimos tempos. E ele disse: vem. Quem disse vem? Jesus. Então Pedro vai andar, não é por cima das águas. Pedro anda por cima do quê? Por cima da palavra. Porque quem anda por cima das águas afunda. Mas quem anda pela palavra permanece de pé. Então, quando Pedro vai andar por cima das águas, ele não anda sobre as águas, ele anda por cima da palavra. Porque sempre que você tentar caminhar sobre as águas, você vai afundar.
Você precisa caminhar por cima dessa palavra. Porque todas as vezes que você caminha por cima da palavra de Jesus, você permanece. Esse vem aqui é a autorização que Jesus está dizendo. Pode vir porque você não vai afundar. Porque a tua base é a palavra. Enquanto você caminhar pela palavra, vai dar certo. Enquanto você vai caminhar pela palavra, vai fluir. Enquanto você caminhar pela palavra, as coisas vão dar certo. Agora, quando você caminha pelos seus conceitos, pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus impulsos, você afunda. Então Pedro não caminha sobre as águas, Pedro caminha sobre a palavra, porque quem caminha pelas dentro, em cima das águas, afunda. Mas o que faz ele permanecer é a palavra, porque é Jesus que está dizendo: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Sempre descendo. Ninguém vive o poder de Jesus subindo, é sempre descendo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Eu sei que o descer aqui é literal. Eu sei que ele está descendo do barco para andar sobre as águas. Só que isso aqui é profético, porque não é subindo que você vive experiências, é sempre descendo. Mas sentindo o vento forte,
Eu já estou terminando a mensagem. Teve medo. Ele anda sobre as águas. Só que sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Começou a afundar por causa do medo. Então perceba, toda vez que eu tiro os olhos de Jesus, eu afundo. O medo fica porque ele está percebendo o vento forte. Ele sente o vento. O vento domina o coração dele a ponto de gerar um medo e ele começa a afundar. O medo cresce pela ausência da fé. Mas se os olhos tivessem voltado a Jesus, ele não afundava. Toda vez que você olha para os seus problemas, você afunda. Toda vez que você olha para as suas tempestades, você afunda. Toda vez que você olha para as suas crises, você afunda. Toda vez que você olha para as suas tristezas, você afunda. Toda vez que você olha para o teu passado, você afunda. Toda vez que você olha para as suas dificuldades, você afunda. Toda vez que você tira os olhos de Jesus para olhar para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas crises, para as suas guerras, para as suas aflições, você afunda. Agora experimenta colocar os seus olhos em Jesus. Quem olha para Jesus não afunda no meio da tempestade. Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é Deus que faz todas essas coisas. Tu és o Deus que acalma as nossas tempestades. Tu és o Deus que acalma o nosso coração. E nós cremos que o Senhor está indo de encontro ao nosso barco. Nós cremos, ó Pai, que as pessoas que ainda não te conhecem passarão a te conhecer pelo poder da tua palavra. Que o Senhor visite a família das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga mudança, que a tua palavra gere transformação, que a tua palavra gere vida, que a tua palavra gere cura, que a tua palavra gere transformação na vida dessas pessoas. Eu oro para que essa palavra gere vida, gere frutos e que haja salvação, ó Pai, no meio dessas pessoas. Eu não sei quanto tempo esse vento está soprando, eu não sei quanto tempo ela está cansada e o quanto os problemas têm tirado a tua paz, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer com que experiências tremendas
sejam manifestadas no meio desse processo. Eu oro pedindo a tua paz, tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, se Jesus não voltar e Deus tocar no meu coração, nós faremos o Bíblia, papel e caneta. Deus te abençoe, fica na paz.